coração quebrantado. Porque é um coração quebrantado e contrito, ele não despreza jamais. Aleluia. O Pai não está procurando perfeição, santidade perfeita, caráter elevado, apesar que o caráter é importante, quem trabalha no caráter é ele. Não estou dizendo que o caráter não é importante, sim, é importante ter um bom caráter. Mas quem trabalha no caráter é o papai. E para ele trabalhar, é necessário que o coração esteja rendido. É necessário ter uma cerviz que se curva, se dobra diante dele. O que não podemos ter é uma dura cerviz, um coração duro. Porque, olha só, a palavra diz que o papai é o oleiro e nós somos o barro. Aí eu pergunto, porventura, o oleiro consegue trabalhar num barro seco? Num barro duro? Não. O barro precisa estar umedecido para que ele se torne maleável. Aleluia. E para ter um coração maleável, nós precisamos nos encher de Cristo. Porque Cristo, ele é manso, ele é humilde de coração, como ele mesmo disse. Eu sou manso e humilde de coração, então aprendam de mim. E o que nos faz sermos, o que faz com que a gente seja moldável nas mãos do oleiro, é a água da palavra. Por isso nós precisamos nos encharcar da palavra. Porque é ela que nos mantém moldável. Porque o papai só pode nos moldar pela palavra. Pelo Espírito e pela palavra. É assim que ele vai moldando o nosso caráter. Aleluia! Oh, glória! É dessa forma. Portanto, se você despreza a palavra, como diz Provérbios 13:13, você vai perecer, porque como que o papai vai te moldar sem a palavra? Não tem como. Por isso também está escrito, o meu povo sofre porque não tem o conhecimento da minha palavra. Então é dever nosso beber das águas da fonte, beber da água viva, nos encharcar, porque ela sempre, a palavra do Senhor, nos manterá moldáveis nas mãos do oleiro, do papai. O Ramassaiba Nevia. E é assim que nós vamos sendo aperfeiçoados. É assim que a gente vai crescendo. O papai, ele quer coração rendido, coração moldável, coração que se rende, que se entrega a ele. E isso nós fazemos pela palavra. É a palavra que é a água que nos lava, que nos santifica, que nos purifica e que nos torna maleáveis nas mãos do papai, do oleiro. Ei, kamanachorande namassaiba nevia. Ei, genassolandenai. Por isso, escutem isso. Ei, banesse andorô shirande de kamanai. O papai, ele procura aqueles que se dobram, que se rendem. Esses são aqueles que é segundo o coração dele. Não são os perfeitos. Não são aqueles que se julgam santos ou que se fazem de santos. Mas são aqueles que, quando erram, correm para os pés do papai, arrependidos, clamando, ó papai, eu errei, Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Que respondem rápido, que não resistem ao Espírito Santo, mas se entregam, se rendem. Ei, dorado, rigandenassaramanai. Agora, escuta isso. Quando nós perdemos o alvo, quando nós tropeçamos e caímos, nós não devemos correr para os braços do papai para que ele nos perdoe. Não, escute, ele já nos perdoou em Cristo Jesus e o perdão é eterno. O papai já nos perdoou de todos os pecados. Mas ele quer que a gente corra para ele, para que a gente seja sarado, porque todo pecado faz uma ferida. Essa ferida, se não for tratada, ela começa a crescer. Por isso que o papai, ele quer que a gente corre imediatamente para os seus braços quando a gente dá um tropeço. É igual uma criança, por exemplo, quando ela está brincando ali no quintal, no parquinho, de repente ela desequilibra, tropeça, cai e machuca, forma ali uma ferida. Normalmente o que acontece com uma criança quando ela se machuca? Ela corre para os braços de quem? Eita glória! Aleluia! Ela corre para os braços do papai. Ainda, presta atenção nisso, ainda que o fato dela ter se machucado tenha sido por uma desobediência. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos supor que o pai disse assim para o filho, ó filho, pode brincar, mas não é para subir na árvore. Você está me ouvindo? Porque é perigoso, você pode cair, você pode desequilibrar, você pode machucar. Brinca, mas não sobe na árvore. Aí o filho diz, ah, tá bom então, papai, mamãe, tá bom. Aí o filho vai brincar, tá lá no quintal brincando, tá, tudo bem. Mas aí ele pensa, ah, mas eu acho que não tem nada demais, né? Eu dar uma subidinha nessa árvore. Eu tenho tanta vontade de subir na árvore. Ah, mas o meu pai ou a minha mãe disse que não é para subir. Ah, mas ele não está vendo. Ah, eu subo rapidinho, depois eu desço. E aí, na desobediência, ele resolve subir na árvore. E acontece exatamente aquilo que o pai ou a mãe havia advertido. Ele se desequilibra, ele cai, e aí ele acaba se machucando. Aí o que ele vai fazer? Mesmo sabendo que aquele machucado foi feito por uma desobediência, ele vai correr para os braços do pai. Ele sabe que vai levar uma bronquinha, né? Mas ele sabe
que agora machucado, quem ia cuidar? Quem vai cuidar da sua ferida? Se não o pai e a mãe. Então, independentemente dele ter desobedecido e pela desobediência ter feito aquele ferimento, ele sabe, não tem ninguém que pode agora cuidar de mim, senão meu pai e minha mãe. Mesmo que eu não seja digno por ter desobedecido, mas eu não tenho outro, não tem ninguém que possa cuidar da ferida. E aí o filho, ele corre para os braços da mãe, chorando, arrependido, porque o pai tinha dito, olha, não sobe na árvore, mas ele foi e subiu. Desobedeceu, caiu, machucou. Mas ele sabe que, apesar dele ter desobedecido, ele sabe que o pai e a mãe ainda o ama. Oh, glória! Oh, aleluia! Ah, Jesus, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Por isso que o filho tem essa ousadia, mesmo que ele vá com um pouco de vergonha. Mas ele sabe, se eu correr para os braços do meu pai agora, mesmo que ele me dê uma bronca por eu ter desobedecido, mas o meu pai me ama, a minha mãe me ama, e vão tratar de mim, vão aplicar remédio na minha ferida. Aleluia! E aí quando o filho corre, aleluia! Quando o filho corre para os braços do pai e da mãe, encontra os braços abertos. E o pai e a mãe não condena, mas apenas adverte. Eu não te falei, filho. Tá vendo o que acontece? Quando eu disse para você não subir na árvore, não que eu queria te privar de algo que você deseja, mas é porque você é criança. E você estaria correndo um risco de machucar. Você entendeu por que às vezes eu proíbo você? Por que eu te advirto? Por quê? Porque eu te amo. E eu não quero ver você assim machucado. É assim que o papai nos recebe. É assim mesmo. Às vezes a gente fala e fala feio. Às vezes a gente pisa na bola mesmo. Mas quando a gente volta para o papai, a gente não encontra ele com um chicote na mão, não. A gente não encontra ele carrancudo, raivoso. Não. Quando a gente volta para os braços do papai, ele está com os braços abertos. Aleluia. Ele está olhando para nós com amor. E aí ele diz assim, eu não falei, filho, não falei, filha, que não era para você desobedecer a minha palavra? Olha aí, ó. Mas não estou aqui para te julgar nem te condenar. Que isso sirva para você de lição. Mas vem aqui, deixa eu cuidar de você. E aí o papai nos toma pelos braços de amor. E ele aplica ali um azeite da ferida. E ele nos sara. Ele nos restaura. Porque ele nos ama tanto. Aleluia! Aleluia! Glória, glória, glória. Ele nos ama, nos ama. Então, se você errar o alvo, se você tropeçar, não tenha medo de correr para os braços do papai. Ele não vai castigar você, ele não vai punir você. Pelo contrário, ele vai te restaurar. E Jesus disse isso naquela parábola do filho pródigo. Veja o que o filho pródigo fez. Quanta maldade ele cometeu. Ele pediu uma herança antecipada, ele não tinha um direito à herança. Um herdeiro só recebe a herança depois que o pai morre, mas ele cobrou do pai, pediu ao pai. E aí o que aconteceu? Ele desperdiçou tudo com prostituição, com bebedeira, com farra. E aí quando ele perde tudo, ele se vê numa situação em que ele estava agora desprezado, não tendo o que comer. Então ele cai em si e ele diz, voltarei para a casa de meu pai de onde saí. E direi, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. De modo que eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Porém, quando o filho estava chegando e o pai o avista, é o pai que corre a encontrar o filho. Aleluia, aleluia. O pai, ele não corre em direção ao filho irado, vingativo, já com um chicote na mão. Não. O pai, ele vai ao encontro do filho com uma alegria que não tem tamanho. E quando ele se aproxima do filho, aí o filho fala, pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aquilo nem entrou nos ouvidos do pai. O pai ele se fez surdo para essas palavras. Porque o importante para o pai não era o que o filho fez, é o que ele estava fazendo naquele exato momento. Aleluia. O filho voltou arrependido. O filho voltou para a casa do pai, para a comunhão. E isso já faz com que tudo aquilo que ele fez no passado ficasse totalmente apagado. E o que o pai faz? Eita glória! O pai dá uma ordem. Chama um servo e fala assim, depressa. Coloca sandálias novas, roupa nova, coloca o anel da família no dedo, porque esse meu filho estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Esse é o caráter do nosso Abba. O papai não quer machucar ninguém, castigar ninguém. Quem ensina isso é a religião. São os legalistas.
que impõem julgo sobre os outros, mas eles mesmos não querem carregar. São os acusadores, os julgadores, mas não Cristo, não o Pai, não o Espírito Santo. Não. Por isso nós não devemos ser religiosos. Nós temos que ser parecidos com Cristo. Que haja em nós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Nós temos a mente de Cristo. O amor do Pai está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eita glória! Por isso a palavra diz que nós temos que nos revestir de Cristo. A palavra diz que abunde em vós a palavra de Cristo em toda a sua sabedoria e conhecimento. Eita maná, sorande na basébia. A Bíblia diz que as veredas do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Nós estamos crescendo no Senhor. E vamos chegar à estatura dele, sim, vamos chegar lá. Mas para isso, nós temos que buscar, render. Eita manassori ande namassai. Devemos sempre perdoar uns aos outros, como nós fomos perdoados, assim também devemos fazer. Perdoe. Perdoe. Nunca deixe entrar no seu coração nenhum sentimento que não seja o de Cristo. Não deixe brotar em vossos corações nenhuma raiz de amargura, porque se isso acontecer, isso vai trazer perturbações. O Ramanassai Banévia. Tudei kanashoroto mosurande kamanai serei dinai Banévia. Diko deno serande keminamassai. Aleluia. Glória ao teu nome. Bendito és tu, Abba. Te dou graças e louvo ao Senhor por esse momento de comunhão. Obrigado por essa mesa. Obrigado por esse alimento. Obrigado por esse pão. Obrigado por essa água. Obrigado por esse vinho. O Senhor prepara um banquete perante nós na presença dos nossos inimigos. O Senhor unge a nossa cabeça com óleo e faz com que o nosso cálice transborde. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas e habitaremos nesse esconderijo para todo sempre, que é a tua presença santa, majestosa e gloriosa. Obrigado, amado Espírito Santo, por estar nos dando suporte, auxílio e nos liderando. O Senhor é quem nos lidera, através da cabeça que é Cristo. Obrigado, Senhor amado. Obrigado, Jesus querido. Louvado e exaltado seja o teu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus.